Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel. Abstinência e celibato. Capítulo 23, de 26. Abstinência e celibato. Pergunta: o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Resposta: não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Pergunta: da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Resposta: o caso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Itens 698 e 699 de O Livro dos Espíritos. Abstinência em matéria de sexo e celibato, na vida de relação, pressupõe experiências da criatura em duas faixas essenciais: a daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para burilamento ou serviço, no curso de determinada reencarnação, daqueles outros que se veem forçados a adotá-las por força de inibições diversas. Indubitavelmente, os que consigam abster-se da comunhão afetiva, embora possuindo em ordem todos os recursos instrumentais para se aterem ao conforto de uma existência a mais, com o fim de se fazerem mais úteis ao próximo, de certo que traçam a si mesmos escaladas mais rápidas aos cimos do aperfeiçoamento. Agindo assim por amor, doando o corpo a serviço dos semelhantes e, por esse modo, amparando os irmãos da humanidade, através de variadas maneiras, convertem a existência, sem ligações sexuais, em caminho de acesso à sublimação, ambientando-se em climas diferentes de criatividade, porquanto a energia sexual neles não estancou o próprio fluxo. Essa energia simplesmente se canaliza para outros objetivos, os de natureza espiritual. E, em concomitância com os que elegem conscientemente esse tipo de experiência, impondo-se duros regimes de vivência pessoal, encontramos aqueles outros, os que já renasceram no corpo físico, induzidos ou obrigados à abstinência sexual, atendendo a inibições irreversíveis ou a processos de inversão pelos quais sanam erros do pretérito, ou se recolhem a pesadas disciplinas que lhes facilitem a desincumbência de compromissos determinados em assuntos do espírito. Num e noutro caso, identificamos aqueles que se fazem chamar, segundo os ensinamentos evangélicos, como sendo eunucos
por amor do reino de Deus. Esses eunucos, porém, muito ao contrário do que geralmente se afirma, não são criaturas psicologicamente assexuadas, respirando em climas de negação da vida. Conquanto abstêmios da emotividade sexual, voluntária ou involuntariamente, são almas vibrantes, inflamadas de sonhos e desejos, que se omitem, tanto quanto lhes é possível, no terreno das comunhões afetivas, para satisfazerem as obrigações de ordem espiritual a que se impõem. Depreende-se, daí, a impossibilidade de se doarem a quaisquer tarefas de reparação ou elevação, sem tentações, sofrimentos, angústias e lágrimas, e, às vezes, até mesmo escorregões e quedas, nos domínios do sentimento. De vez que os impulsos do amor nelas se mantêm com imensa agudeza, predispondo-as à sede incessante de compreensão e de afeto. Entendendo-se os valores da alma por elemento do espírito, impossível esquecer que a produção do bem e do aprimoramento se realiza à base de atrito e desgaste. A semente é segregada no solo para desvencilhar-se dos empeços que as constringem, de modo a formar o pão, e o pão, a rigor, não se completa em forno frio. A força do carro não surge sem a queima do combustível, e o motor não lhe garante o movimento sem aquecer-se em nível adequado. Abstinência e celibato, seja por decisão súbita do homem ou da mulher, interessados em educação dos próprios impulsos, no curso da reencarnação, ou seja, por deliberação assumida, antes do renascimento na esfera física, em obediência a fins específicos, não contam indiferença e nem anestesia do sentimento. Celibato e abstinência, em qualquer forma de expressão, constituem tentames louváveis do ser, experiências de caráter transitório, nos quais a fome de alimento afetivo se lhes transforma no imo do coração em fogo purificador, acrisolando-lhes as tendências ou transfigurando essas mesmas tendências em clima de produção do bem comum, através do qual, pela doação de uma vida, se efetua o apoio espiritual ou a iluminação de inúmeras outras. Tais considerações nos impelem a concluir que a vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para ela própria e que, por isso mesmo, abstenção, ligação afetiva, constituição de família, vida celibatária, divórcio e outras ocorrências no campo do amor são problemas pertinentes à responsabilidade de um, erigindo-se, por essa razão, em assuntos não de corpo para corpo, mas de coração para coração. Emmanuel, Uberaba, 5 de junho de 1970. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos neste capítulo 23, que se aproxima do final do livro e, naturalmente, vai se aprofundando
cada vez mais. Aqui falamos agora de abstinência e celibato. Foi utilizado o Livro dos Espíritos, onde Kardec fez perguntas aos espíritos superiores e eles responderam. E então a primeira pergunta, ele se refere, melhor dizendo, se o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus. Isto é, o simples fato de a pessoa opinar por um celibatário, ele entrar, por exemplo, num convento de freiras ou de padres, ou outra instituição religiosa qualquer, se isto já representa um estado de perfeição aos olhos de Deus. E ele responde, não, os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Então a resposta também foi muito concisa. Que essas pessoas que simplesmente optam pelo celibatário, aos olhos de Deus, estão desagradando e estão ali vivendo com um sentimento de egoísmo. Mas como Kardec sempre fazia uma segunda e uma terceira pergunta, abordando o mesmo tema, para não ficar dúvidas nenhuma, ele faz novamente uma pergunta. E da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de mais completo ao serviço da humanidade? Olha, agora ele já fez uma pergunta se reportando àquelas pessoas que optam pelo celibatário para que possam trabalhar para o povo, para os outros. Ele não está pensando em si mesmo, ele está pensando num trabalho que ele vai desenvolver para pessoas carentes, para as pessoas sofredoras. Então vejam que a pergunta foi totalmente diferente. E também diferente será a resposta. Que a resposta vem. O caso é muito diferente. Olha, a pergunta foi completamente diferente. Eu disse por egoísmo, isto é, se a pessoa entrou num determinado convento que com sentimento de egoísmo, isto é, para ter o poder e outras coisas mais, ela não entrou para servir o outro, e sim servir a si mesmo. Então, nesse caso, é um sacrifício pessoal e, naturalmente, meritório, quando feito para o bem. E quanto maior o serviço meritório, não é? Mais sacrifício e mais é bem visto aos olhos de Deus. Emmanuel começa, então, a discorrer sobre o tema. Ele diz que a abstinência em matéria de sexo e celibato, na vida, pressupõe experiências que a criatura em faixas essenciais. Ele escolhe isso voluntariamente para o seu burilamento. Mas existe aqueles que escolhem, como é esse caso, e existe aqueles outros que são impostos, como no passado. No passado era muito comum as famílias, o pai e a mãe, determinar que determinada criatura seria uma freira ou seria um padre, para ter um padre e uma freira na família. E nesta outra parte, ele diz que, indubitavelmente, aqueles que conseguem abster-se da comunhão afetiva, embora possuindo todos os recursos, não é? E faz da sua existência para serem mais úteis ao próximo, de certo eles estão traçando escaladas mais rápidas. Então, a criatura tem todo o aparelho orgânico e psíquico
perfeito para se unir a uma outra pessoa. Mas ela não o faz e procura então ter uma relação somente para ajudar o próximo. Naturalmente, ela está no caminho correto, rumo à perfeição. E ele continua dizendo que se agindo assim, por amor, doando o corpo ao serviço do semelhante e amparando os irmãos através de todas as maneiras, ele converte essa existência sem ligações num caminho de acesso à sublimação. E ambientando-se em climas diferentes da criatividade. E ele coloca uma coisa interessante, porque ele diz que essa energia sexual não estancou. Não está de forma paralisada, não existe mais, não tem nada disso. Ela existe, só que ele canaliza essa energia para este outro fim. Então, é uma forma de você canalizar essa energia sexual que você possui. Se você quiser dar um fim positivo, você dá. Se você quiser dar um fim negativo a ela, você também dá, não é? Então, você pode ter uma relação sexual pura com a pessoa, como você pode ter uma relação sexual promíscua. E como você também pode não ter relação nenhuma sexual e canalizar essa energia para amparar o seu próximo. Aqui nessa outra parte, ele fala que algumas pessoas impõem a si duros regimes de vivência pessoal, encontrando então uma abstinência sexual que vai cada vez mais sofrer. Então ela está sofrendo por sofrer e não deixando de ter a relação sexual por uma questão pessoal. Ela não optou por aquilo, não é? Agora, existe aqueles que estão aí sanando erros do pretérito, né? Então eles escolheram essas pesadas disciplinas, não é? Para cumprir uma determinada vida pesada ali no celibatário, porque em épocas passadas ele também não fez bom uso da sua energia sexual, então ele se enclausura exatamente para se impor ali aquela não utilização daquela energia. E ele se refere aqui agora quanto aos eunucos, né, que era muito comum no passado, onde eles não tinham nenhuma relação sexual, nem com homem, nem com mulher. E ele coloca que, ao contrário do que se imagina, elas não são criaturas assexuadas, né? Elas realmente tinham vontade, têm essa vontade, se ainda existirem, mas elas contêm este sentimento, essa vontade. É o que ele coloca nessa outra parte, dizendo que ele está se abstendo dessa emotividade sexual, voluntário ou involuntariamente. Mas são almas vibrantes, inflamados por sonhos, desejos, né, que se omitem, tanto quanto lhe é possível, no terreno das comunhões afetivas, para satisfazer as obrigações de ordem espiritual. Então, ela está usando um determinado ponto de vista, seja envergando uma veste de uma igreja, ou mesmo que não tenha, mas se ela não quer uma relação afetiva com ninguém e está ali voltada para o próximo, ela pode estar ali querendo, pensando, mas lutando para não ter, para que ela não desvie do caminho que ela mesma traçou. E ainda ele continua dizendo que sempre vai ter esses sofrimentos, angústias e lágrimas, né? Até alguns escorregões e quedas.
nos domínios do sentimento, né? De vez que os impulsos do amor se mantêm com imensa agudeza. Então, essas pessoas que estão neste caminho merecem de todos nós compreensão e afeto, porque elas estão lutando consigo mesma esta questão tão íntima, que é realmente muito difícil. Ele continua dizendo ainda que esses valores da alma, alimento do espírito, realiza a base de atrito e desgaste. Isto é, a todos nós é muito difícil nós abstermos da relação, conquanto é preciso, como ele faz o exemplo aqui, que a semente é colocada no solo, né? E aí ela eclode, assim como o pão também, uma vez que é feito a massa, então ela só se completa quando põe no forno quente, né? Se colocar no forno frio, a massa não cresce, não acontece nada, não vira o pão, né? E da mesma forma o carro, ele só movimenta-se a partir do momento que o combustível, né, ele é eclodido para que aqueça o motor e ele se movimente. Coloca ainda nessa outra parte que seja a abstinência ou o celibato, seja por decisão súbita do homem ou da mulher, interessados na educação dos próprios impulsos, que é isto que é importante, não é? No curso de uma reencarnação, isto é uma coisa importante, porque ele fez esse trabalho quase sempre antes da reencarnação, não é? E ele fez esse compromisso consigo mesmo para que ele então pudesse ali galgar alguma melhora espiritual. E ele continua dizendo que o celibato e a abstinência, qualquer forma de expressão, nessa coisa que nós todos temos, é um alimento que transforma no hino do coração de uma forma purificadora, não é? Então, quando a criatura está lutando consigo mesma para controlar essas tendências, né, que ele tem, que ele mesmo já entende que ele precisa ali controlar, não é? E não dar uma liberdade irresponsável por aquela energia, então ele está iluminando a si mesma e também iluminando os outros, o que é mais importante, não é? Ele está fazendo bem para si e para os outros, quando ele tem este pensamento de que ele precisa ter esta educação sexual. Na conclusão, Emmanuel então nos coloca que essas considerações a respeito da vida sexual de cada criatura é um terreno sagrado. Terreno sagrado porque é de cada um, de acordo com a nossa evolução. E cabe somente a cada um de nós esse nosso trabalho. Porque as coisas envolvem muito mais o coração do que o próprio corpo. Você utiliza o corpo para trocar essa energia sexual com outra criatura, mas ela está muito mais ligada ao coração. Por isso que nós vemos muitas criaturas que foram ligadas em outras vidas corpo a corpo com outras e hoje estão presas, não é? Estão obsidiando através do sentimento. Quer dizer, a ligação ela não para somente no corpo, não é somente uma relação sexual. Toda e qualquer relação sexual que você tenha com uma pessoa, você sempre deixou ali uma ligação de coração. Mesmo que você diga que não ame aquela pessoa,
mas você deixou uma ligação com ela. Foi muito bom estar com você e espero que nós possamos estar juntos numa próxima oportunidade. Que Jesus o abençoe